Fala, estudante, beleza com vocês? Professor Oswaldo falando, e no vídeo de hoje vamos falar de um tema de história muito cobrado na sua prova de escola, de Enem, de vestibulares e também de concursos públicos. Pois é, nós vamos falar sobre as invasões estrangeiras e os desafios do Brasil colonial. Pois é, quer saber mais? Após a vinheta, eu conto pra você. Galerinha, antes de eu falar desse tema muito bacana de história, gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no canal, clicasse no sininho de notificações, compartilhasse esse vídeo com seus amigos, pois só dessa forma nós vamos atingir mais pessoas e continuar democratizando ainda mais o conhecimento. Bora pra aula? As invasões estrangeiras e os desafios no Brasil colonial foi um período marcado por uma grande transformação política, econômica e cultural dentro do continente europeu, pois o fim da Guerra dos 100 Anos e também da Guerra das Duas Rosas trouxeram consolidações dos estados francês e também do estado inglês. Como eu falei da consolidação desses dois estados, vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico europeu, pois, consequentemente, essas nações buscaram partir para uma expansão marítima, assim como feito anteriormente pelos países ibéricos. Com isso, eles passaram a questionar o Tratado de Tordesilhas e atuar aí como piratas ou corsários em terras aqui do continente americano. Além desses eventos, ocorriam também as reformas religiosas, causando o surgimento na Europa e causando um novo cisma cristã. Bora falar um pouquinho da França Antártica, que ocorreu entre 1555 e 1567. A França ela se notabilizou em atuar constantemente a partir da pirataria dentro do território brasileiro, explorando o extrativismo do pau-brasil e estabelecendo alianças com algumas comunidades indígenas, inclusive alcançando a Confederação dos Tamoios, que reuniam tupinambás. Com as perseguições religiosas contra protestantes na França, líderes influentes dos Huguenots, que eram os calvinistas franceses, começaram a se articular para poder transformar a região do atual Rio de Janeiro em um reduto huguenote. Dessa forma, Villarignon e Coligny pediram para o cardeal de Lorena para poder convencer o rei Henrique II da França em financiar essa expedição, mas eles tinham uma alegação de poder estar investindo num projeto colonialista. Porém, esse projeto huguenote perdeu o protagonismo da expedição, que se concretizou como simplesmente uma ação expansionista da coroa francesa. Durante o governo geral de Duarte da Costa no Brasil, através do apoio real e também da Confederação dos Tamoios, os franceses se instalaram na região fortificando a ilha de Sergipe, que nós podemos dizer que é a atual ilha de Vila-Gainon, e a ilha de Paranapuã, a atual ilha do governador, além do forte de Coligny. Porém, quando o governador-geral Mendes Sá assumiu o controle da colônia portuguesa, houve o processo de expulsão dos franceses a partir de inúmeras ações. Então vamos conhecer qual ou quais eram essas ações. Posso citar a primeira, como colocar Estácio de Sá como líder do combate aos franceses. Também posso citar como obter auxílio de jesuítas e também tupiniquins ao combate de controle dos tamoios. Também cito a criação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, lá em 1565. E com a soma de todos esses fatores, em 1567, os franceses são definitivamente expulsos dessa região.
Beleza, Oswaldo, então vamos falar um pouquinho da França equinocial. Esse período ocorreu entre 1612 até 1615 e essa ocupação foi patrocinada pela coroa da França e liderada por Daniel de la Touche e também por Charles de Desvaux, que ocupou o atual estado do Maranhão, mais precisamente ali chamado de Forte São Luís, e também Fernando de Noronha, fundando a França equinocial. E essa presença ela gerou uma rápida resposta portuguesa, que foi liderada por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura, que obtiveram sucesso na expulsão dos franceses. E esta ação, ela trouxe pra gente algumas consequências. E eu vou falar para vocês essas consequências. Então peguem o papel e anotem aí. A primeira consequência foi o povoamento do Maranhão, do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e também do estado do Pará. A fuga dos franceses para Cayena, que é a atual Guiana Francesa, iniciando o seu processo de colonização da América. Ficou fácil de entender essa parte francesa? Então deixa nos comentários, eu gostaria de saber. Oswaldo, vamos falar um pouquinho da União Ibérica? Bora lá, galera! A União Ibérica ela ocorreu entre os anos de 1580 e 1640, mas eu tenho que falar um pouquinho sobre o contexto histórico para como chegamos à União Ibérica. E em 1578, o rei de Portugal, Dom Sebastião, ele desaparece na Batalha de Alcácer Quibir, que é o atual Marrocos, na luta contra os árabes. E após esse episódio, nasce o mito do sebastianismo, isso é, a espera portuguesa por um possível retorno do monarca. Porém, pelo ponto de vista político, a morte do rei, que não tinha descendentes, fez com que o trono de Portugal fosse ocupado pelo seu tio-avô, o velho cardeal Dom Henrique. Mesmo assim, galera, ele acaba falecendo em 1580 sem deixar nenhum herdeiro. E aí, galera, acabou surgindo 5 postulantes ao trono. Entre eles, os principais que eu posso citar aqui, o rei Felipe II da Espanha, Catarina Duquesa de Bragança e Antônio do Crato. O rei da Espanha, Felipe II, descendia pelo lado materno, em linha direta, do rei Dom Manuel, o Venturoso, que reinou nos tempos de Cabral. Além disso, Felipe II era integrante de uma das mais poderosas dinastias europeias, os Habsburgos, e através da força da compra dessa nobreza lusa, Felipe II se impõe em Portugal e ele diz assim: eu herdei, eu comprei e eu tomei. A partir desse evento, o rei da Espanha passou a ser o rei de Portugal, fundando a União Ibérica. Durante seu reinado, Felipe II preferiu adotar uma política conciliatória com os portugueses e ele comprometeu-se a manter a sua autonomia a partir do juramento de Tomar, preservar as suas leis, apesar de anular as ordenações manuelitas. E o que ele acabou fazendo? Ele acabou estabelecendo ordenações filipinas, a língua e a estrutura administrativa portuguesa. Somado a isso, também se assegura grandes vantagens à alta nobreza que o apoiara desde o início, como o direito de transportar escravos da África para a América. No campo das relações internacionais, Portugal havia adotado até então uma política muito cautelosa. Ciente da sua fragilidade, evitou tanto quanto possíveis atritos com outros reinados. E essa situação foi alterada completamente com a anexação pela Espanha, já que Portugal herdou de imediato todos os numerosos inimigos do Habsburgo, como por exemplo a França, a Inglaterra e a Holanda. Do ponto de vista colonial, o mais temível inimigo de todos era a Holanda. A Holanda fazia parte dos Países Baixos, que eram possessões dos Habsburgos e tinham com grande autonomia no reinado de Carlos V, pai de Felipe II. Suas tradições e interesses econômicos locais eram muito respeitados. Com Felipe II, a situação se alterou totalmente, já que o monarca ele tinha assim um cunho muito autoritário
e ele nomeou espanhóis de sua confiança para administrar a região dos Países Baixos, retirando a autonomia da burguesia e nobreza local e acabou colocando um fim à liberdade religiosa. Felipe II era um católico extremamente fervoroso. Já nos Países Baixos, o protestantismo era a religião amplamente cultuada pela burguesia. O mundo cristão polarizou-se durante os tempos modernos, gerando intermináveis conflitos entre protestantes e católicos. E aí, galera, estão curtindo a aula? Deixem nos comentários, eu gostaria de saber. Galera, contudo, a reação dos Países Baixos foi imediata, porque com a eclosão das revoltas por toda a parte, o rei Felipe II, a fim de reprimi-las, enviou aí tropas espanholas sob o comando do violento Duque de Alba. E a repressão político-religiosa acabou se somando ao confisco dos bens dos revoltosos. E essa reação acabou vindo muito rápido, porque instauraram-se lutas anticatólicas, anti-absolutistas e anti-espanholas. E com isso, 7 províncias do norte acabaram formando a União de Utrecht em 1581, não mais reconheceram a autoridade de Felipe II. E na sua luta contra a Espanha, a Holanda foi apoiada muito ativamente pela Inglaterra. Dessa forma, devido à tenaz resistência holandesa e também à ampliação do conflito, a Espanha agiu finalmente em prol de uma política de apaziguamento através da Trégua dos 12 anos. Beleza, Oswaldo, quando ocorreu essa Trégua dos 12 anos? Ela ocorreu entre 1609 até 1621, que foi, na prática, o reconhecimento da independência da Holanda. Este evento prejudicou economicamente Portugal, porque desde a Idade Média mantinha com os Países Baixos uma boa relação comercial, que se intensificou na época da expansão marítima. E os mercadores Flamengo eram os principais compradores e distribuidores dos produtos orientais trazidos pelos portugueses. Com a Guerra dos Países Baixos visando sua independência, a Espanha acabou adotando em represália medidas extremamente restritivas ao comércio com seus portos, incluindo Portugal. Em uma tentativa de sufocar essas regiões economicamente para poder impedir a sua emancipação. Mas a Holanda, que conquistara a sua independência, ela tomou aí medidas para agir permanentemente. Porém, galera, uma vez vedado o acesso aos portos portugueses, os marcadores de Amsterdã, eles decidiram atuar diretamente no Índico, ou seja, eles atuaram no Oceano Índico, e as primeiras experiências acabaram fracassando, mas a solução de um comércio direto foi finalmente encontrada com a construção da Companhia das Índias Orientais no ano de 1602, que passou a ter o monopólio do comércio oriental, garantindo, desse modo, a grande lucratividade da empresa. E o êxito dessa experiência induziu os holandeses a constituírem em 1621, exatamente no momento que expirava a Trégua dos 12 anos, a Companhia das Índias Ocidentais, a quem os Estados Gerais, que eram aí um órgão supremo da Holanda, concederam o monopólio do tráfico de escravos, da navegação e também do comércio por 24 anos, tanto na América quanto na África. E essa nova companhia deve-se creditar a maior façanha dos holandeses, que foi a conquista de quase todo o Nordeste açucareiro do Brasil. Galera, eu sei que a aula tá longa, mas tem muito conteúdo importante, então eu quero saber o seu comentário, beleza? E já que os holandeses eles conquistaram todo o Nordeste açucareiro do Brasil, eu tenho que falar da invasão holandesa na Bahia no ano de 1624.
A primeira tentativa de conquista holandesa no Brasil ocorre no ano de 1624. O alvo visado era Salvador, a capital da colônia, ocupada em 24 horas, onde o governador local foi substituído por um holandês. Com uma esquadra de 26 navios, 3.000 homens e armas de fogo, os holandeses conseguiram tomar a cidade de Salvador. O povo abandonou a cidade migrando para o interior. E o governador-geral Mendonça Furtado foi capturado e enviado à Holanda, junto com 3.900 caixas de açúcar. A partir disso, os colonos se organizaram para a luta contra a expulsão, que durou cerca de um ano e se constituiu como a luta contra o herege protestante. Apesar do fracasso em Salvador, os holandeses foram amplamente recompensados, pois em 1628, com a apreensão das Antilhas, de um dos maiores carregamentos de prata americana para a Espanha, os recursos obtidos com esse ato de pirataria acabaram servindo para financiar uma segunda tentativa, dessa vez contra o estado de Pernambuco. Então, a partir disso, eu vou falar da invasão holandesa em Pernambuco, que dura 24 anos, de 1630 até 1654. Em 1630, com uma esquadra de aproximadamente 70 navios, os holandeses chegaram a Pernambuco, dominando sem, muitas dificuldades, a cidade de Recife e também a cidade de Olinda, apesar dos preparativos de defesa efetuados por Matias de Albuquerque, que era governador de Pernambuco. Contudo, faz-se necessário entender as razões da escolha de Pernambuco para esta grande invasão. Então vamos conhecer quais são essas grandes razões. A primeira é porque Pernambuco tinha a capitania que acabou prosperando, a maior produtora de cana-de-açúcar do mundo, além de possuir 130 engenhos, que produziam cerca de 1.000 toneladas de açúcar por ano, um grande marco para a época. E Pernambuco era uma capitania em particular muito mal aparelhada em sua defesa, portanto essa ocupação ela seria mais fácil de acordo com a visão dos holandeses, e de fato como foi. Então, entre 1630 e 1627, a resistência liderada por Matias de Albuquerque concentrou-se no Arraial de Bom Jesus, nos arredores de Recife. Através das táticas indígenas de combate, através das campanhas de guerrilhas, confinou o invasor às fortalezas, no perímetro urbano de Olinda e no seu porto de Recife. E as chamadas companhias de emboscada eram pequenos grupos entre 10 e 40 homens com uma grande mobilidade que atacavam de surpresa os holandeses e se retiravam em grande velocidade, reagrupando-se para os outros combates, ou seja, se tinha uma estratégia para defender o território. Contudo, entre 1637 e 1644, com o tempo, alguns senhores do engenho da cana-de-açúcar acabaram aceitando a administração holandesa, porque eles entenderam que uma injeção de capital, uma injeção financeira e uma administração mais liberal, talvez os auxiliariam no desenvolvimento dos seus próprios negócios. E o seu representante foi Domingos Fernandes Calabar, que era considerado por parte da historiografia como um traidor, porque ele apoiava as forças de ocupação e também da administração holandesa. No período que governou o Brasil holandês entre 1637 e 1644, Maurício de Nassau procurou estabelecer uma administração eficiente e um bom relacionamento com os senhores do engenho da região. E ele fez algumas realizações. Então eu vou linkar para vocês essas realizações para poder facilitar os estudos de vocês. Anotem aí, beleza? Ele cria o estabelecimento de um parlamento consultivo, conhecido como Esculápios. Ele vai fazer uma tolerância religiosa, ele também vai fazer ações de higiene pública, ele vai construir pontes, hospitais, escolas, ele acaba incentivando a cultura e a vinda de intelectuais para poder retratar a realidade da região, e ele também estabelece a policultura, facilitando os agricultores.
Contudo, galera, em 1644, Nassau volta à Holanda, alega contratempos com a Companhia das Índias que exigiam um aumento de produção. E Nassau havia partido para poder explorar ao máximo a produção de açúcar no Brasil. A Holanda acaba adotando inúmeras medidas impopulares, como por exemplo, o aumento dos impostos. E isso acabava contrariando os interesses dos proprietários que eram donos dos engenhos e iniciavam aí a insurreição pernambucana. Mesmo assim, a restauração da coroa portuguesa e a derrota naval holandesa para a Inglaterra acabou possibilitando a vitória pernambucana e também a vitória portuguesa. Inclusive, estudantes, a famosa Batalha dos Guararapes. Após a expulsão de Pernambuco, os holandeses começaram a produção de açúcar nas Antilhas, levando o açúcar brasileiro ao declínio comercial, porque ele estava criando aí uma concorrência, fazendo Portugal fazer perder a sua hegemonia na questão açucareira. E aí, galera, curtiram um pouquinho? E aí, galera, curtiram essa aula sobre as invasões estrangeiras no período do Brasil colonial? Pois é, tema importante, vai cair na sua prova da escola, no Enem, vestibulares e também concursos públicos, não é mesmo? Não deixem de curtir e compartilhar o nosso canal, é muito importante não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós produzimos, melhor a democratização do conhecimento que nós buscamos levar para vocês aí do outro lado da telinha. Beleza, galera? E não se esqueça, dê um up nos seus estudos!